Olá, povo de Deus! A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos queridos pastores, irmãos, todos aqueles que nos acompanham pelas páginas sociais. Queridos irmãos, eu, pastor e jornalista, psicólogo e terapeuta do projeto Cristo em Todos, estou aqui falando do projeto para todos aqueles que nos acompanham pelas páginas sociais. Queridos irmãos, tivemos um fim de semana muita chuva de madrugada, chovendo agora. Hoje nós temos um compromisso de estar lá em Itararé. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus providenciar e preparar tudo, estaremos aí em Itararé para ministrar a poderosa mensagem da palavra de Deus. Falar em poderosa mensagem da palavra de Deus, eu recebi uma ligação de um pastor, não vou falar o nome. Esse pastor chegou e falou assim: Pastor Ivan, eu tenho aprendido muitas coisas com o irmão. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão cobra quanto para pregar? Eu falei: irmão, se eu fosse cobrar para pregar a palavra de Deus, não tem dinheiro no mundo, aleluia, que cobrisse o que é a revelação da palavra de Deus. Mas eu não cobro nada, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que o Senhor me deu foi de graça, aleluia, de graça recebeste, de graça dai. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ficou admirado de ver a minha resposta e falou: pastor, eu vou trazer o Senhor aqui, porque o Senhor está ministrando para os meus obreiros. Aleluia, que bênção, que maravilha, né? Queridos irmãos, eu vou trazer uma mensagem hoje que dificilmente eu acho que você ouviu, aleluia, esse tipo de mensagem, aleluia, eu vou trazer hoje, aleluia, para vocês. Glória a Deus. É sobre a passagem bem interessante. Você já ouviu muitas mensagens nessa passagem, mas que nem essa que eu vou pregar hoje vai ser difícil. Aleluia. Você vai concordar comigo. Depois eu quero que você comente a mensagem e passe para frente essa mensagem. Eu quero falar sobre, aleluia, glórias a Deus, sobre duas coisas. Ouvir falar e ver com os seus olhos. Glória ao Senhor. Vou repetir. Uma coisa é você ouvir falar e uma coisa é você ver com os seus olhos. Isso se refere à passagem do cego de Jericó. Você já ouviu muitas mensagens ali, aleluia, sobre o cego de Jericó. Mas igual essa, você, aleluia, eu tenho certeza que você não ouviu. Porque isso é a revelação que Deus me deu para me trazer para a amada igreja. Glória ao Senhor. Queridos irmãos, o cego de Jericó, ele era um homem, aleluia, que ele tinha um documento que permitia que ele pegasse e vivesse de doações. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era mendigo e ele vivia de doação. Aquela capa era um documento para ele, que ele vivia ali pedindo donativos e doação. Ele era cego, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus já tinha curado leprosos, que Jesus já tinha curado cego. E aquilo despertou uma atenção no cego de Jericó, porque ele queria ter uma oportunidade de poder falar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele já tinha pensado consigo, se ele tivesse uma oportunidade de falar com o Senhor, aleluia, ele ia pedir para o Senhor que ele queria ver. Mas ver o quê? Nós vamos chegar até lá. Glória ao Senhor. Aí o que acontece? Jesus, ele sabe de todas as coisas, conhece quem é quem, sabe quem pode dar fruto, sabe quem, aleluia, vai ser salvo, quem não vai ser salvo. A onisciência, a onipresença do Senhor faz com que ele discerne bem todas as coisas. E o Senhor então passa pelo caminho, aleluia, que liga Jerusalém a Jericó. Aleluia, para ter um encontro com aquele rapaz ali à beira do caminho. Aquele rapaz era colocado ali de manhã à beira do caminho para viver mendigando. Aleluia, mas ele tinha uma esperança dentro dele, que Jesus qualquer hora pudesse passar por ali e ele ter um encontro com o Senhor. E Deus preparou essa oportunidade, como Deus prepara oportunidade para todos aqueles que queiram ter uma experiência com Deus.
Não adianta nada, aleluia, eu ouvi falar de Deus. Não adianta nada eu ouvir falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, sendo que eu não tive experiência com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pregar a palavra de Deus é uma coisa, agora você viver a palavra é outra coisa. Aleluia. Quando Jesus está passando por ali, pelo caminho, glória a Deus, o cego de Jericó, ele pergunta para as pessoas: escuta, quem é que vem vindo aí? As pessoas chegam e falam para ele: olha, Jesus está passando por aqui. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a gritar, porque a oportunidade dele ter um encontro com o Senhor é essa, é de mudar a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começa então a gritar, ele começa então desesperadamente a clamar, aleluia, e chamar Jesus de filho de Davi. Quem chamava Jesus de filho de Davi enxergava que Jesus, aleluia, não era um homem qualquer, aleluia, que Jesus era o Messias. Ele chama Jesus: ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a clamar ao Senhor, ele encontra dificuldades, ele encontra resistência. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, quem quer ter um encontro com Deus sempre vai encontrar resistência, sempre vai encontrar pessoas para querer desmotivar você a caminhar, a frequentar a igreja. Ninguém vai chegar a você e vai, aleluia, te incentivar, mas vai te confrontar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não levou em conta isso. Ele, pelo contrário, aleluia, ele clamava cada vez mais alto pelo nome do Senhor. E Jesus para ele. Aleluia. Por que Jesus parou para ele? Não tinha muitos doentes e enfermos naquela época. Aleluia. E o Senhor parou, aleluia, para o cego e mandou chamá-lo até lá, até onde ele estava. E levaram o cego até lá. Vamos lá, que ele te chama. E levaram o cego até a presença do Senhor. E o Senhor conversa com ele: escuta, você está me clamando, o que é que você quer? Jesus sabia o que é que ele queria. Sabe o que acontecia com ele? É que ele já tinha visto falar de Jesus. Você também. Você vê muita gente falar de Jesus. Você vai na igreja, você vê o pastor pregar. Você vai na igreja, você vê o pregador pregar. Você escuta as mensagens aí nas páginas sociais. Você ouve falar do Senhor. Mas você já teve um encontro com o Senhor? Ouvir falar é uma coisa, agora ver é outra. O Senhor chega e pergunta para ele assim: o que você quer? Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Mas ver o quê? O céu azul que o Senhor fez. Ele queria ver o quê? O pai, a mãe, os irmãos, os amigos? Não, ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver quem era o Filho de Deus. Aleluia. Será que você, aleluia, que vai na igreja, você que me escuta, será que você também, aleluia, quer ter uma visão mais amparada e mais ampurada, aleluia, glórias a Deus, da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Aleluia, glórias a Deus. Porque ouvir falar é uma coisa, mas você vê é outra. Quando Jesus abre os olhos dele, que ele enxerga quem é o Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus, o que acontece com ele? Aleluia, glória a Deus. Ele podia falar assim: eu quero ver quem é a minha mãe, eu quero ver quem é o meu pai. Não, aleluia, ele segue o Senhor pelo caminho, porque ele queria ver o que muitos não enxergam, aleluia, a glória, enxergar, aleluia, que Jesus veio salvá-lo, enxergar que o reino é muito mais importante do que as coisas materiais. O reino faz você tomar decisões, e o reino na sua vida é a coisa mais principal da sua vida, é o reino. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas que passaram a enxergar, deixaram família, deixaram lar, deixaram tudo, aleluia, para servir o reino. Quando eu falo deixar, aleluia, deixar para segundo plano, não abandonar, aleluia, glórias a Deus, mas tomaram decisões, aleluia, para agradar a Deus e não agradar marido, a mulher, a família. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque
passar a enxergar uma coisa melhor, passar a enxergar um horizonte melhor, passar a enxergar uma coisa melhor, aleluia. Ele passou a enxergar, ele passou a ver, louvado seja o nome do Senhor. Ele não passou agora, aleluia, ele passou de ser ouvinte para, aleluia, ser um participante, louvado seja o nome do Senhor. De primeiro ele era ouvinte, ele ouviu falar, aleluia. E tem muita gente que só é ouvinte, mas participar ele não quer. Ele quer só ouvir. A mensagem hoje foi bonita, a mensagem hoje foi maravilhosa, mas você já está participando do reino? Você já largou tudo para servir o Senhor? Aleluia, você também, aleluia, tomou a decisão que nem ele tomou, aleluia, de deixar tudo e seguir o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Desde que ele largou a capa, largou tudo e passou a seguir o Senhor pelo caminho. E muita gente está parado no caminho. Por quê? Porque não enxergou ainda quem é Jesus. Não teve uma visão ainda apurada de quem é Jesus. Pede para Jesus pingar um colírio nos teus olhos, para você enxergar, aleluia, a realidade da vida eterna. Quem é o Senhor? Aleluia, glórias a Deus. Na hora que você enxergar quem é o Senhor, tu para de beber, tu para de prostituir, tu para, aleluia, de fumar, tu para de, aleluia, de pecar, tu para de falar palavrão, aleluia, glórias a Deus. Você faz tudo isso porque os teus olhos ainda estão cegos, aleluia, para a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas na hora que os teus olhos forem abertos, você passa a ser um seguidor, um discípulo do Senhor Jesus. Amém? É uma pequena mensagem, aleluia. Se eu tivesse tempo, eu poderia explanar mais. Mas que Deus nos abençoe. Passa essa mensagem para frente. Eu tenho certeza que você nunca ouviu essa mensagem aí nessa passagem do cego de Jericó. É muito importante, aleluia, você deixar, aleluia, o teu comentário, aleluia, e também passar para frente essa mensagem para a glória do nome do Senhor. Tu já teve um encontro com o Senhor? Ou está ainda na beira do caminho? Aleluia, glórias a Deus, só ouvindo falar de Jesus, mas o encontro não teve ainda. Fica aí a pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós?